Janeiro 12, lendo a história de Deus. Gênesis 24, Isaque e Rebeca. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: Ponha a mão debaixo de minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo, então, levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu sob juramento que daria esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre deste juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre esta questão. O servo pegou 10 camelos, o seu senhor, e também aquilo que o senhor tinha de melhor e partiu para Arã Naaraim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia êxito e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: Bebe, também darei água aos teus camelos. Seja a quem escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem-sucedida. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca para um nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 siclos. Então perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, teve com Naor. Ela lhe respondeu. Depois acrescentou: Temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para a casa da sua mãe e contou-lhes tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim,
O homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão disse: Fale. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, lhe deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo: Você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu: O Senhor, diante de quem tenho vivido, enviará o seu anjo com você e fará a sua missão ser bem-sucedida, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre desse juramento a mim. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, concede que a missão na qual estou seja bem-sucedida. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro, e ela me responder: Bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a qual o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. E nem havia terminado de orar no meu coração, quando surgiu Rebeca com o cântaro sob o ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Eu lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei-lhe a argola no nariz e as pulseiras nos braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dela a neta do irmão do meu senhor. Agora, digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu senhor. Digam-me, caso contrário, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixem-me voltar ao meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca, porém, responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Então você poderá partir. Ele, porém, disse: Não me detenham. O Senhor fez a minha missão ser bem-sucedida. Enviem-me de volta e voltarei ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Então despediram Rebeca, a sua irmã, com a sua ama, com o servo de Abraão e os que o acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha vindo de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo:
Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe, tornou-se a sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Gênesis 25. A morte de Abraão. Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joqusã, Metã, Midian, Isbaque e Suá. Joqusã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deu tudo quanto possuía a Isaque para os filhos das suas concubinas. No entanto, deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro dos descendentes de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adibeel, Mibzão, Nisma, Dumá, Mazá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os 12 filhos de Ismael, governantes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os nomes deles. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido a seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos, Esaú e Jacó. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o aromeu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também aromeu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutaram entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro, ao sair, era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Depois, saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso, deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo, que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer deste ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó.
Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis 26. Isaque e Abimeleque. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é a minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na mulher dele certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso, chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez, não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Aquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. A aliança entre Isaque e Abimeleque. Naquela época, Abimeleque foi até Isaque vindo de Gerar com Auzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você, por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal, assim como nada fizemos a você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois, Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água.
Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Jacó apropria-se da bênção de Esaú. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beere, o Hitita, e também Bazemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.